Olá, pessoal. Vamos para mais uma correção de simulado. Sou Heloísa e se você está se preparando para qualquer concurso, se inscreva no meu canal. Pare um pouco e se inscreva, compartilhe, porque senão depois você pode esquecer. Temos um grupo gratuito e logo abaixo eu vou deixar para vocês o link para se inscreverem e assistirem às aulas. E vamos à correção. Nós temos, na primeira questão, está falando sobre, olha, o estudo morfológico. Quando eu falo de morfologia, morfológica, eu estou falando de morfologia. Quando eu falo de morfologia, eu estou falando sobre classes gramaticais. E nós temos na língua portuguesa 10 classes gramaticais. Eu tenho substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo, conjunção, interjeição. Então, nós temos classes gramaticais. Então, eu tenho aqui, está pedindo o quê? Olha, marque abaixo a alternativa que apresenta 3 classes gramaticais da língua portuguesa. Então, vamos ver. Deixe aumentar um pouco aqui, subir, para vocês terem a visão de todos, de todas as opções. Então, vamos aqui. Preposição é uma classe gramatical. A preposição, ela faz o quê? Ela liga as palavras. Olha, casa de madeira. O de, preposição. Né? Nós temos que, eu preciso saber as preposições. A, de, com, para. Conjunção, eu preciso saber. A conjunção, ela liga às orações. Eu falo, ó, Pedro é estudioso e feliz. Ó, o e vai ser o quê? Uma conjunção, ela liga as orações. E eu tenho aqui o artigo. O artigo, ele é um determinante. O artigo, ele acompanha o substantivo. O artigo é a menor classe gramatical. O, a, uma. Então, eu tenho aqui, ó, as 3 classes gramaticais. Vamos ver, substantivo é classe gramatical? Sim. Substantivo é nome, dá nome aos seres, né? Adjetivo. Adjetivo caracteriza. E intuição. Intuição está fora. Intuição não é uma classe gramatical. Introspecção não é classe gramatical. Pronome é classe gramatical. Pronome substitui o nome. Verbo expressa ação, cantar, pular, dançar. Ó, classe gramatical. Numerólogo, ó, não é classe gramatical. Artigo, classe gramatical. Advérbio, classe gramatical. O advérbio, ele tem relação com quem? Com o adjetivo, com o próprio advérbio e com o verbo. Nós temos lá. Numeral, classe gramatical? Sim. Conjunção, classe gramatical? Sim. Agora, percepção, não, está fora. Então, eu tenho as 3 classes aqui completas na letra A. Eu espero que vocês tenham entendido e acertado esta atividade. Vamos para a próxima. Para a segunda questão. Vamos ver aqui. Aqui nós temos as palavras que estão destacadas. Olha só. Nós temos, ó, formem. Nós temos treinem. Olha, treinem é o quê? É um verbo, do verbo treinar.
Empoderem, do verbo empoderar. Integrem, são todos verbos aqui, olha. Classe gramatical, né? Verbo, expressa ação. Esses verbos, olha. O que está pedindo aqui, ó? As formas verbais. As formas verbais empregadas conferem à afirmação um sentido. Então, formas verbais que eu tenho, eu quero saber aqui o tempo. Olha, empoderem, treinem. Eu quero saber o tempo verbal e quero saber qual o modo. Porque nós temos o que? Modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. E temos os tempos verbais, presente, pretérito, não é isso? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, tempos verbais. Vamos ver esse condicional aqui, ó. Condicional. Condicional, ele está se relacionando aqui, se dirigindo o quê? Ao futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito é o quê? Ria. Olha, condicional. Então, cantaria, festejaria, amaria. Olha só. Hipotético é hipótese. Está relacionado a dúvida. Se está relacionado à dúvida, ele não dá certeza da ação. Então, eu posso usar antes da forma verbal, ele requer sempre a desinência. Se, talvez, que. Está vendo? Então, aqui é hipotético. Dúvida está relacionada a isso. Se eu for olhar os tempos verbais que eu tenho aqui, eu sei que, olha, o subjuntivo, se ele deixa dúvida, eu vou olhar aqui, olha. Vamos ver no texto. Ó, com orientações para que o que já está aqui, ó, os países incorporem, ó, o primeiro verbo. Então, tem aqui, olha, o que. Aqui já está dizendo. O verbo, aqui nenhum desse está dando certeza da ação. Ele está deixando a dúvida. Olha, se deixa dúvida, eu tenho que os países incorporem. Eles, os países, ó, tá vendo? Incorporem. Então, eu tenho o que, eu tenho se, eu tenho talvez, dizendo, ligada à ação do verbo aqui. Treinem é do treinar. O verbo treinar, vamos fazer um aqui para você ter. Por exemplo, no presente, se você colocar o presente do subjuntivo, que é hipotético, dúvida, né? Treinar, olha. Treinar, treinem aqui é do verbo treinar, que é um verbo de primeira, tá? Primeira conjugação. O verbo treinar de primeira conjugação, no presente do subjuntivo, a primeira pessoa, vai ficar, ó, que eu treine. Mas aqui, olha, dos povos originários, treinem. Por quê? Porque são eles. Eles. Aqui é eu. Que eu treine, que tu treines, que ele treine. Que nós treinamos, que vós treinais, que eles treinem. Ó, que eu treine, que tu treines, que ele treine.
que nós treinemos, que vós treineis, que eles treinem. Então, eu tenho isso aí. Se eu coloco no indicativo, vai ficar eu treino, trenas, treina, treinamos, treinais, treinam. Mas aqui ele está pedindo o quê? Olha, o subjuntivo. Que eu treine, que tu treines, que ele treine, que nós treinemos, que vós treineis, que eles treinem, ó, treinem eles, né? Vamos colocar aqui. Que eles treinem, tá vendo? Você vai colocar o E, vai ser de todas as pessoas, vai colocar o E. Então, eu tenho o quê? Esse aqui que é o correto, o subjuntivo. Então, aqui todos eles estão no subjuntivo. Ó, todos estão no subjuntivo. E outra coisa interessante, incorpora, incorporar, é verbo de primeira conjugação, olha. Treinar a primeira conjugação, quando o verbo é da primeira conjugação, ele termina em A. Quando é da segunda conjugação, ele termina em E. Quando ele é da terceira conjugação, ele termina em I. Então, a, ir. Né? A, ir. As conjugações verbais. A, ir. Então, nós temos o que aqui? Nós temos a resposta correta, essa aqui, que está falando sobre os tempos verbais, os modos verbais, modo e tempo. A terceira questão. Nós temos a terceira questão, que está falando sobre substantivo. Substantivo, nós sabemos que é nome. Só que no caso aqui está falando sobre o substantivo criança. Está se relacionado que é o gênero gramatical. Gênero, quando eu falo, eu quero saber se é masculino ou feminino. E criança é o quê? Nós temos aqui comum de dois gêneros, temos sobre o comum, temos epiceno, masculino ou feminino, e variável em gênero. Mas nós temos criança. Criança eu falo. Criança eu falo. Pagar. Eu falo a criança. Pode ser ele ou ela. Né? A criança pode ser ele ou ela. Eu posso falar as crianças. Ó, não muda. Não muda. Então, quando não muda, eu tenho sobrecomum. O que é comum de dois gêneros? Comum de dois gêneros muda o determinante. Olha a palavra. Eu falo o cliente ou eu falo a cliente, ó. A palavra cliente não mudou, mas muda o quê? O determinante, no caso aqui o artigo que está acompanhando aqui o substantivo. A cliente, o cliente. Então isso aqui eu tenho comum de dois. Quando é que eu uso epiceno? Epiceno, olha, se refere a animais, se refere a animais. E eu uso a expressão aqui, olha, macho e fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Masculino e feminino eu uso também, mas nós temos aqui, quanto ao gênero, comum de dois gêneros, muda o determinante. Sobre comum, não muda nada, que é o caso de criança. Epiceno, eu uso macho e fêmea, e está relacionada a animais, e eu uso masculino e feminino. Então, nós temos aí, quanto ao gênero na gramática, se relaciona aí, masculino e feminino. Nós vamos para a quarta questão, que está relacionado
As palavras destacadas aqui, olha, embora e pois. Tá destacada aqui, ó. Aí, ó. O embora, eu sei que é uma conjunção, uma classe gramatical chamada conjunção. A conjunção, ela faz o que? Ela liga as orações. E essa aqui é uma conjunção concessiva. Conjunção concessiva, nós temos ela na oração subordinada adverbial concessiva, na oração subordinada. E ela é o que? É conceder, concessiva, né? Nós temos aí a quarta, que é conceder. É conceder. Isso significa que você vai fazer o quê? Mesmo que tenha uma ideia negativa. Mesmo que tenha uma ideia negativa. Você vai fazer uma concessão. Então eu tenho, geralmente ela faz o quê? Uma ideia negativa, ela vai contrapor, contrapõe. Então ela contrapõe, contrapõe. Vamos aqui um exemplo. Se eu colocasse assim, olha, embora houvesse leite estocado, olha, ninguém ninguém conseguia encontrá-lo no mercado. Ninguém conseguia encontrá-lo no mercado. Olha, houve uma concessão aqui. Embora houvesse leite estocado, ninguém conseguia encontrá-lo no mercado. Tá vendo? Faz uma concessão, mesmo tendo uma ideia negativa. Então vamos ver aqui. Então eu tenho o embora, que é uma concessão, é uma conjunção que contrapõe. Então tenho aqui, contrapõe. Então vamos ver aqui, esse embora. Letra A, contrapõe argumento. Opa, então vou deixar. Embora, somar argumentos. Não, o embora não é somar argumento. Então eu vou fazer o quê? Eu já elimino isso aqui, ó. Se torna mais fácil. Embora, contrapõe argumento. Vou deixar. Embora, introduz justificativa. Não, eu não introduz justificativa relativa a nada. Embora, orientar, pá, não orienta. Então eu já vou eliminar. Se eu elimino essas, eu tenho a letra A e a C. Vai se tornar mais fácil para fazer a análise. Agora é o pois. O pois, eu tenho o seguinte, eu posso colocar aqui, eu vou trazer aqui, para ajudar a vocês, o pois. Olha só, vou colocar aqui, ó. Tá apertado aqui, onde que... Deixa eu apagar aqui, que tá muito apertado o lugarzinho. O pois antes do verbo é a explicação. Vou colocar aqui uma setinha, aqui uma outra setinha.
É conclusão. Então, eu tenho aqui o pois. Olha, então vamos ver aqui, ó. Por outro, foi desastrosa, pois os filhos, ó. O pois aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá o verbo. Eu tenho o verbo antes do pois. Então, vamos ver aqui, ó. O pois antes é o que? Uma explicação. Então, eu lendo aqui, contrapõe argumentos, é o embora, orientados para conclusões contrárias. Pois introduz justificativa, uma explicação relativa ao enunciado anterior. Então, eu já tenho essa resposta aqui na letra A, mas eu posso ver aqui, contrapõe argumentos orientados para conclusões contrárias, pois introduz uma conclusão relativa aos argumentos apresentados e enunciados, tá vendo? Anteriores. Então, eu tenho a correta, a letra A, que é a resposta certa. E vamos à próxima questão. Nós temos a quinta questão. Aqui temos os verbos regulares. Verbos regulares são os verbos que não mudam o radical. O verbo, se eu coloco assim, ó, eu canto, ou eu nado, ou eu estudo, eu canto, eu coloco tu cantas, ele canta. Ó, tá vendo? O radical é a parte que não muda. Então, esse verbo, eu chamo ele de verbo regular. Verbo regular. Então, aqui eu tenho verbo regular. E quando eu tenho os verbos que mudam, é chamado o quê? De verbo que? Verbo que muda é o verbo, são verbos que? Irregulares. Verbos irregulares. Então, vamos ver aqui dizer. Como fica? Olha. Eu digo. Tu dizes. Olha só. O querer, eu quis, tu quiseste. O pedir. Ó, o pedir. Eu peço. Tu pedes. Olha, muda. O radical, olha, muda. Então, quando está mudança no radical, eu tenho verbos irregulares. Então, no caso aqui, o verbo cantar é um verbo regular. Ele não muda o seu radical. E é isso que está perguntando. A sexta questão está falando sobre aqui tinha chegado a minha vez. Nós temos a locução verbal, verbo auxiliar, mais o particípio, o verbo terminado em ado e ido, no caso aqui ado, tinha chegado. Nós temos a locução verbal. Esse verbo tinha, tá vendo? Ó, tinha chegado, são temos tempos compostos. Na forma verbal, modo indicativo. No modo, olha, uma forma verbal, tá falando já é do modo indicativo. O modo indicativo denominada o quê? Chegara. Nós temos o quê? O pretérito mais que perfeito. Cadê? Letra A aqui. Então, nós temos aí o pretérito mais que perfeito. Havia chegado no indicativo, como está dizendo aqui. É isso? E assim encerramos a nossa correção. Eu espero que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida, escreva lá no chat direitinho, coloca a observação e vamos estar aí atendendo a vocês. Muito obrigada.